Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas voltadas à educação 3.0. No caso, hoje a gente vai a gente vai começar a apresentar as ferramentas. Hoje a gente vai dar introdução à ferramenta Rotation Learning, que ela é derivada justamente de um conceito que está sendo bem utilizado, que é o Job Rotation, onde visa trabalhar a atividade por meio de rotação, rotação de atividades em grupo. Então, é a aplicação desse conceito agora voltado à parte da educação, mais especificamente a parte de aprendizagem, como uma metodologia ou uma ferramenta aplicada para otimizar o conhecimento dos envolvidos, no caso dos estudantes. Então, como é que funciona o Rotation Learning? O objetivo dele principal é diminuir com que você tenha dispersão em trabalhos em equipe. Então, você acaba fazendo com que os trabalhos em equipe eles venham a ter um rendimento melhor, onde você trabalha com grupos, ou seja, você faz divisão dos estudantes em grupos, e esses grupos divididos eles vão ter, no primeiro momento, justamente estar passando por um ciclo de aprendizagem, um ciclo de conhecimento. Exemplo, você pode ter 5 grupos aí com 6, 7 alunos e, como você tem 6 grupos, fazer 6 tópicos diferentes de conhecimento. Exemplo, vamos levar em consideração a matemática. Você faz uma relação aí na área de geometria e pode estar trabalhando com figuras diferentes, e para cada grupo você vai dar um tempo específico, onde eles vão passar, exemplo, 15, 20 minutos lá vendo determinado figura geométrica, e com base no término de cada tempo, essa figura geométrica ela vai sendo passada de grupo por grupo. Ou seja, eles acabam tendo um processo de aprendizagem por rotação. Então, eles não vão ficar focados em um único elemento ou em vários elementos ao mesmo tempo. Então, você acaba sendo mais assertivo no que diz respeito à otimização do tempo e justamente a questão do conhecimento que você vai estar aplicando naquele determinado momento. Então, o estudante ele acaba tendo uma assertividade maior porque ele vai ter um tempo já pré-determinado para justamente estar estudando lá aquela figura. E, obviamente, quando você vai utilizar essa ferramenta, você já propõe alguns objetivos, quando você vai fazer o contrato pedagógico com a turma no que diz respeito a essa atividade. Então, para com um tempo determinado, as atividades elas vão sendo realizadas por meio de rotação, até que todos os grupos eles acabam participando dessa rotação de atividades. Então, isso aí você acaba tendo uma assertividade maior. Você consegue diminuir o problema daqueles alunos que, às vezes, como é uma atividade em grupo, ficam mais isolados, deixam que os outros vão fazendo atividade, eles acabam ali ficando, que a gente chama, ficam escorando nos outros alunos. Então, a gente tem esse objetivo quando utiliza o Rotation Learning. No próximo vídeo eu vou estar dando um exemplo por meio de uma situação problema voltada ao Rotation Learning, onde a gente vai ver cada etapa. Mas o objetivo principal do Rotation Learning é esse, você ter dinâmica no desenvolvimento de trabalho em grupos e fazer com que os grupos, você minimize a questão de ter pessoas nos grupos que acabam não trabalhando tanto quanto deveriam. Você acaba fazendo com que eles venham a ter um entendimento melhor nessa divisão dos grupos, levando em consideração as tarefas que vão ser realizadas. Então, uma ótima ferramenta. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir o vídeo. Toda semana tem vídeos novos e a gente vai estar fazendo uma sequência já aplicando a ferramenta do Rotation Learning. Tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos ligados à questão de leitura e interpretação de desenho. E hoje a gente vai estar trabalhando especificamente sobre entender o que é o diedro.
entender o que é a projeção num diedro. A gente vai fazer em 2 aulas. A primeira aula é referente ao primeiro diedro, né? Depois a gente vai fazer uma referente ao terceiro diedro, né? Então, essa é a simbologia do primeiro diedro, né? Ou seja, esse cone aqui. E o que é que ele representa? Ele representa a lógica de projeção das peças, ou seja, como é que as peças elas vão ser representadas na projeção ortográfica, né? Ou seja, qual vai ser o sentido de giro das mesmas, né? Esse desenho ele representa um cone, né? Então ele está ocorrendo nessa posição e ele vai ter um giro de 90 graus, né? Nesse sentido que eu fiz aqui a seta, o qual a sua face, o topo dele vai ficar aqui à mostra, né? O qual você consegue observar aqui um diâmetro menor e um diâmetro maior, que é justamente o topo do cone e a base do cone, né? Se você observar aqui, você vai ver justamente que esses desenhos que eu mostrei do diâmetro, ele está aqui, o diâmetro menor, né? Então você observa essa região e consegue observar também a região do diâmetro maior, já que ele vai estar observando desse ponto aqui, né? Então ele vai ter essa vista e quando ele gira para fazer o outro lado da peça, ele vai estar observando isso aqui. Então a lógica é o sentido de giro da peça. Então quando você pega um desenho técnico para interpretar, vai fabricar, montar, que ele vem com essa relação, é que você já sabe qual é o sentido de giro dele. Aqui eu tenho um desenho feito nessa projeção do primeiro diedro, que é o desenho referente a esse elemento aqui, nessa peça, né, o qual a gente tem aqui a primeira vista dele, a vista central, que seria justamente a vista frontal do elemento, né? Então, girando aqui esse elemento que eu estou aqui, ele seria essa vista aqui, né? Deixa eu melhorar aqui a iluminação dele. Pronto, ficou melhor. Pronto, então seria essa vista aqui do elemento, né? Então, observando ele frontalmente, aí você diz, poxa, mas como é que eu vou selecionar, como é que eu vou saber que é a vista frontal do elemento? Não existe uma regra para se dizer qual é a vista frontal dele, né? A vista frontal ela vai ser aquela que você vai definir como base na sua verificação. Exemplo, se por acaso eu escolhesse essa vista aqui para ser frontal e ela tivesse aqui no centro, eu iria fazer os outros rebatimentos, né, as outras projeções com base nessa vista, né? Ou seja, eu trazendo essa vista para aqui, seria ela meu elemento primário para fazer as projeções, né? Que no caso seria esse lado aqui. Então essa aqui seria a minha vista frontal e aqui eu iria fazer o giro para ver as outras faces da peça. Então veja que independente da vista que eu vou escolher, todas elas, quando eu for girar a peça para ver os seus lados, eu vou ter sempre as mesmas figuras. Elas podem ficar em disposição diferente, né? Ou elas vão ficar em posição diferente, mas eu vou ter sempre o mesmo elemento. Porque não é um desenho artístico que eu vou criar do nada. Eu tenho um elemento físico que vai ser a base para essa peça, né? Na lógica, muita gente coloca como vista frontal uma vista que vai trazer mais detalhes, né? Já para você ter uma noção maior do que é o elemento. Lembrando sempre que nessa projeção aqui que eu estou colocando as 6 vistas, né? Então, tem a vista frontal, lateral esquerda, superior, inferior, lateral direita, posterior. Mas são vistas que eu não preciso colocar todas elas. Eu vou colocar a quantidade de vistas que seja o suficiente para eu verificar todos os elementos geométricos da peça, ou seja, eu conseguir apresentar todos os elementos. Essa peça aqui, provavelmente com essas 3 vistas aqui, ou com 2 vistas, eu viesse a poder representar o mesmo, né? Então, não precisa fazer todos. Quando você encontra um desenho que tem várias vistas, é porque é um desenho mais complexo. E aí realmente precisa ter mais elementos. Esse aqui, como é bem simples,
não precisaria, mas como o nosso objetivo é entender a lógica do primeiro diedro, a gente está representando aí todos eles. Então vamos lá. Primeira vista, essa daqui. Primeira vista aqui frontal. Com essa vista aqui frontal, observa que é essa mesma vista aqui. E quando eu giro ela, lembrando que o giro é sempre para o mesmo sentido, ou seja, a mesma lógica, né? Quando eu giro ela para esse ponto aqui, eu estou justamente representando essa outra vista aqui da peça. Ou seja, eu estava na frontal, girei a peça 90 graus, seguindo a lógica do diedro, né? E cheguei à vista lateral esquerda da peça, né? Então já tenho aí uma outra vista. Se eu continuar girando ela, cheguei a essa outra vista aqui da peça, o qual tenho aqui o furo, está aqui mostrando a peça, e aqui está em linha tracejada porque é um elemento que não está dando para ver nessa vista, né? Então ela aparece com a linha tracejada. O que acontece? Quando você chega nesse ponto aqui, né, você não pode, por regra, ou seja, ter uma quarta vista aqui na sequência, né? Então se eu continuasse a girar a peça, né, eu iria para a quarta face desse plano, já é essa vista aqui. Então qual é a lógica? Voltar para a vista frontal, fazer o giro da peça aqui e ele vai estar mostrando aqui essa outra vista, né? Então eu não posso fazer a disposição dos desenhos em linha, né? É muito comum os alunos estão praticando, aí quando você vai ver lá o desenho, você explica, mas às vezes o aluno esquece, e quando vê ele faz uma quarta vista aqui na lateral. Não pode, isso aí é uma regra, então não pode fazer. Tem uma norma que especifica isso. Então tá aqui a outra vista, né? Exemplo, eu posso girar dessa vista aqui para essa outra aqui, eu tenho que voltar para a vista frontal para ter o plano, para chegar nessa vista aqui de cima. Então a vista frontal está aqui, e aqui eu vou girar a peça nesse sentido e vou ter essa vista aqui. Ele está mostrando aquela parte do chanfro que não está dando para ver, e o furo com as linhas tracejadas, né, que é o que ele está indicando aqui. O chanfro, né, que não está dando para ver, e aqui a projeção do furo. Bom, essa é a lógica de projeção no primeiro diedro, né? O que muda para o terceiro diedro, que é o que a gente vai ver na próxima aula, é só a questão do tipo de giro, né? O giro dele é diferente, né? No nosso país, no Brasil, na maioria do mundo, as projeções elas são no primeiro diedro. Mas, exemplo, Estados Unidos é mais comum ter no terceiro diedro, né? Então tem bastante desenho por aí que vem de fora que vem no terceiro diedro, que é o que a gente vai ver na próxima aula. O que é que muda? É só a lógica do giro. As outras regras elas permanecem, né? E a gente vai fazer um comparativo entre as duas vistas e você vai ver que muda pouca coisa, né? Mas tem muita gente que se confunde com isso ainda. Bom, então está aqui o desenho, todo projetado no primeiro diedro, e aqui está a vista da peça, o qual identifiquei aqui, coloquei aqui como essa vista sendo frontal, lateral esquerda, posterior, aqui a lateral direita, aqui a vista superior e vista inferior da peça. Então são as 6 vistas aqui desse elemento. Lembrando que, poxa, por que o desenho da peça ele não vem assim, sempre 3D, isométrico? É porque dessa forma aqui você tem uma noção de volume, mas não tem uma relação específica de detalhe. Então aqui ele traz detalhes específicos, né? Porque até como já mostrei uma outra aula, né? Funciona como se fosse um mapa para poder identificar todos os elementos da peça, que é o que interessa. Bom, na próxima aula a gente fala sobre terceiro diedro, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal.